Quando a gente fala de Plutão, a gente está falando das nossas profundezas, né? Então, ele representa o impulso destruidor ou reformador. Ele tem essa intensidade de reformular as coisas, né? Mas também ele tem esse poder de destruição. Quando a gente fala de trânsitos astrológicos, de análise de mapas mundiais, por exemplo, trânsitos de Saturno são sempre muito intensos, tanto para reconstruir algo, como para destruir alguma coisa, mudar completamente, né? E a gente está falando de mudanças estruturais muito profundas, né? Então, os mundos desconhecidos que existem em nosso interior, os começos e fins, morte e renascimento. Então, Escorpião e Plutão no nosso mapa, ele tem um poder imenso, né? É muito importante que a gente entenda essas áreas, porque ali a gente passa por esses ciclos de transformações, né? E ali estão os nossos mundos desconhecidos. Medos, fobias, obsessões. Então, é uma área difícil de mexer também, né? Tanto onde a gente tem Escorpião, como onde tem Plutão, porque vai mexer com todos esses assuntos. É a exposição do que está oculto, do que se desenvolveu em segredo. É onde encontramos complexidade, a qual precisamos resolver sozinhos e sem ajuda. Então, lembra lá de Saturno, que já trazia uma lição complexa, já trazia algo que a gente precisa se responsabilizar. Plutão, ele mostra uma questão que a gente precisa encarar e resolver sozinhos, né? Resolver por nós mesmos. A gente precisa enfrentar esses medos. São os ciclos que precisam ser superados, as transmutações necessárias que nos levam ao mais profundo da nossa essência e nos trazem de volta mais fortes, mais sábios. Se tá gostando dos nossos conteúdos e quer aprender astrologia, agora em novembro a gente vai ter condições mais que especiais para você entrar na jornada completa. Então, se você quer receber as informações sobre isso, aqui na descrição, vem aqui na descrição que tem o formulário para você entrar na lista de espera e receber as nossas atualizações assim que tiverem novidades. E fica ligado aqui no canal também, que a gente vai avisar por aqui. Aquela questão da Fênix, né, que a gente falou lá em Escorpião, aquela questão de fundo, a gente chega lá no mais profundo, mas a gente se reergue. Quando a gente sai de lá, a gente sai mais forte, muito mais forte, né? Isso é Escorpião, isso é Plutão. Então tem toda essa força. São os ciclos que precisam ser superados, as transmutações necessárias que nos levam ao mais profundo da nossa essência e nos trazem de volta mais fortes, mais sábios, mais conscientes do nosso poder pessoal. Então, poder pessoal é outra questão que é muito destacada com Plutão, né? Ele fala realmente de um medo muito intenso naquela área. Então, é uma área que a gente demora muito para entrar, mas a gente tem um poder ali imenso, tanto dessas transformações, de a gente conseguir entrar naquela área ali e transformar, né, como de exercer um poder pessoal muito grande também através daqueles assuntos, né? Então, por exemplo, pessoas que têm Plutão nas casas de inconsciente, Plutão na 8, na 12, na 4, essa pessoa, ela demora muito para entender esse mundo subjetivo dela, esse mundo inconsciente, mas quando ela entende isso, ela consegue auxiliar outras pessoas nesse processo de entendimento das emoções, de entendimento do mundo inconsciente, de entrar em coisas muito profundas, né? Ela consegue ter esse poder pessoal de cura também. Plutão nos tira o que nos dá sentido de pertencimento. Lembra que ele é o oposto complementar a Escorpião, é o oposto complementar a Touro? Então aqui a gente tem um sentido de pertencimento em Touro e na Vênus também, do que eu gosto, do que eu sinto que pertence a mim. E quando a gente fala de Plutão, ele tira esse sentido, né? Então ele tira o sentido do pertencimento, da segurança e nos obriga a ressignificar as coisas. Então, assim, tirei tudo que você considerava como seguro, como pertencimento, agora você precisa aprender a fazer as coisas sozinho, né? A se reestruturar, a dar novo significado, a buscar novas formas de entender aquelas questões.
Então, ele é bastante profundo. Ele pede que a gente... Ele praticamente pede que a gente faça surgir algo do absoluto nada, né? Como ali nessa imagem que tem a florzinha no meio de várias pedras ali, de um romper desse solo, né? Então, é surgir das nossas profundezas e a gente conseguir trazer algo mais vívido, mais renovado mesmo, né? Fazer uma transformação, ressurgir a partir daqueles medos, daquelas fobias, daquelas questões que a gente demorou muito tempo para encarar, mas que tinha ali um poder muito grande. Opa, aqui é a Flávia, tô passando para deixar um oi e dizer que se você está gostando desse corte, tem vários outros por aqui que podem te ajudar bastante com o estudo de astrologia, com temas astrológicos. Tenho certeza que você vai gostar bastante. Então já se inscreve aqui no canal, que assim você acompanha tudo de pertinho e me conta aqui nos comentários quais outros conteúdos você quer ver por aqui. Nesse setor que encontramos o nosso lado obscuro e renegado. Então também por isso que é um setor complicado de lidar. Onde tem Plutão e onde tem Escorpião, né? E tem uma geração que nasceu com Plutão e Escorpião, inclusive, né? Então imagina, é nesse setor que a gente encontra o nosso lado obscuro e renegado. E nossas feridas e dores primordiais, mas que como parte de um processo maior, nos levam a um renascimento. Então, a gente tem que lidar com essas feridas que são mais complexas, com esse lado que é obscuro, que eu não quero encarar, que eu tenho, né? Que eu tenho raiva, que eu tenho inveja, que eu tenho sentimentos pesados, mas eu preciso lidar com isso para eu entender como que eu vou fazer esse renascimento, né? Porque Plutão é também um imenso poder de cura. Como eu falei antes, ele tem esse poder de cura, tanto de nós mesmos como poder de terapias, análise, tudo que remete a lidar com esse inconsciente humano e curar essas feridas. Plutão lida com extremos e nós somos capazes de encontrar nessa área o pior e o melhor da natureza humana. E o pior e o melhor nosso também está nessa área, né? Então a gente tem que compreender essa casa, compreender esse ponto, para entender o que ali está nos dizendo desse nosso lado obscuro, do que eu preciso trazer para essa consciência e ressignificar, né? Assim podemos não só mudar nós mesmos através dessa área, mas também aos outros, né? Esse poder de cura que a gente falou. Existe então nessa casa um poder que precisamos conhecer. Para conhecer, é preciso enfrentar os medos e fobias, os traumas, as dores que são profundas, né? Então, o Escorpião, ele fala dessa intensidade também. Onde a gente tem Escorpião no mapa e onde a gente tem Plutão, está mostrando aonde que estão essa intensidade de medo e essa intensidade de poder de cura também. Mas é encontrando essa parte dolorida, renegada, que curamos as feridas mais profundas. Então, se a gente não olhar para essas questões, não tratar essa ferida, por mais que ela doa, né, a gente não consegue também cicatrizar ela. Palavras-chave, então, para o planeta de Plutão. Quando a gente fala de Plutão, a gente viu que tem uma intensidade muito grande, né? Então, a gente fala de transformação, de poder, né? Casa 10, casa 6, que são casas profissionais, essa pessoa busca muito e tem um potencial de poder profissional muito grande, né, de força. Escorpião trabalha muito, é um signo de trabalho árduo, né? E Plutão também tem esse poder todo de buscar com muito afinco aquilo que acredita. Força, energia, o nascimento, morte, renascimento. Então, a gente fala desses ciclos também, quando a gente fala de Plutão. Os tabus, né? São as coisas que a gente não quer lidar. As compulsões, a mente inconsciente, o nosso lado ditador também, mas também o nosso lado reformulador. E a psicanálise, né? Que expressa bem o que esse planeta representa. Plutão retrógrado, então, né? Se ele representa essa intensidade toda, imagina eu interiorizar aquilo que já é interiorizado. Então, o que acontece? Aqui a gente vai ter uma internalização de uma força que já é por si só bastante internalizada.
a profundidade é imensa. Então, pensem numa profundidade, assim, realmente muito grande, né? O quanto fundo somos capazes de ir também. Então, essa pessoa, ela tem, se a gente fala lá de fobia, de questão de medo, de receio, essa pessoa vai ter um medo maior ainda de lidar com aquelas questões. Porém, ela tem um poder maior ainda de ressignificar aquilo, né? É necessário uma reflexão muito honesta para soltar as amarras de medos, angústias, vazios que permeiam esse interior. É um processo de profunda transformação. Então, essa pessoa, ela está passando por uma transformação realmente muito profunda, né? E ela está aperfeiçoando o poder pessoal dela e o conhecimento das próprias forças ocultas. E que o glifo, então, o símbolo de Plutão, nos revela ali sobre esse planeta. Então, a gente tem o crescente da alma para cima da cruz da matéria, simbolizando a descida do espírito através da alma até a matéria e a mente inconsciente passando pelo fogo da transformação. Olha quanta informação aqui, né? Então, olha só, simbolizando a descida do espírito através da alma até a matéria. Então, nós estamos aqui nessa matéria, estamos vivenciando essas questões, né? Quando a gente fala de sentimentos de raiva, de inveja, de questões que a gente considera pesadas, mas são questões que estão aqui nesse plano, né? Então, a gente está vivenciando essa matéria. E a mente inconsciente, o que a gente traz e muitas vezes não está oculto, muitas vezes não temos consciência, passando pelo fogo da transformação, né? Então, a gente com esse poder de transformar essas questões também, de dar um novo significado para isso. Mas, claro, buscando autoconhecimento, buscando essa interiorização, que é o que Plutão simboliza, né? O retorno de Plutão, como eu falei no início ali, a gente realmente vai levar bastante tempo, né? Se algum dia a gente chegar a viver esse período aí todo, né, de 248 anos, para a gente entender o que aconteceria nesse período.